Então, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa iluminar a todos nós para mais uma reunião de estudos evangélicos. Pedimos que sejamos iluminados, esclarecidos, orientados, que possamos compreender bem a lição desta noite, refletindo sobre os seus ensinamentos, refletindo sobre tudo que a doutrina espírita pode modificar a cada um de nós, nossas vidas, nossos pensamentos, nossas ações. Que nosso anjo de guarda, aqui presente, possa nos intuir e que Jesus possa continuar iluminando a todos desse planeta maravilhoso, para que possamos passar por essa transição planetária de maneira tranquila, serena. E se enfrentarmos dificuldades, que tenhamos coragem, fé, determinação para superar os obstáculos da nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, Senhor, por tudo e graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Boa noite, Vianney. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. A lição é Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma lição dada por Santo Agostinho. Muito bem. Então a gente abre sempre o Evangelho, né, e sugere que cada um de nós possa ler essa lição no momento adequado. Porque é sempre uma lição que faz refletir a todos nós sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos. Bom, a gente está estudando, né, fazendo o estudo sistematizado da doutrina espírita, e a gente vai hoje falar sobre o terceiro roteiro, e falar um pouquinho sobre o tríplice aspecto da doutrina. Quem gostaria de fazer a leitura de hoje? Eu com a minha vozinha Eu encardida posso aqui, eu ler, prefiro que não. A Maiane lê. Você lê, Maiane? eu posso ler. Eu tô com o Beleza. livro aqui também. Tá bom. Tríplice aspecto da doutrina espírita. Então a gente vai ler a parte dos subsídios. Entrando no item 1, pode começar? Sim, por favor. O tríplice aspecto da doutrina espírita. O tríplice aspecto da doutrina espírita ressalta da própria conceituação que lhe dá Allan Kardec, conforme citação feita no roteiro anterior de número 2. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. É ainda Kardec quem afirma: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e da aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes, 3 degraus de adeptos. Primeiro, os que creem. Pode cortar? Primeiro, os que creem na manifestações e se limitam a A comprovar. compreendê-las. Para esse, o Espiritismo é uma ciência experimental. Sônia,
Ô, Sônia, seu microfone está aberto. Ah, então tá. Pensei que alguém estava fazendo uma pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, o que lhe percebem as consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sobre que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova, de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar numa profunda modificação no estado da humanidade e compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Assim, consoante as palavras de Kardec, podemos identificar o tríplice aspecto do espiritismo: A, científico, concernente às manifestações dos espíritos; B, filosófico, Respei- respeitante aos princípios, inclusive morais, em que se assenta a tua doutrina; e o ser religioso, relativo à aplicação destes princípios. Dá uma pausa aí. Então, a gente vai discutir hoje, né, esse tríplice aspecto da doutrina espírita. Ciência. O que que é uma coisa científica? O que que é ciência? Como é que a ciência trabalha? Mediante comprovações, Por metodologia. com metodologia. Então, com as comprovações, com a metodologia. Então, você observa fatos. Observa. Então, você observa, por exemplo, então, estou observando a natureza. E aí eu vou, a partir da observação, eu vou deduzir uma lei. Então, eu observo que toda vez que eu pego uma pedra e eu solto, a pedra cai. E ela cai, eu consigo medir a velocidade, o tempo. E eu estudando o movimento da pedra cair, e ela, toda vez que eu solto, ela cai. E ela vai cair sempre da mesma forma. Então eu observo uma lei, que é a lei da gravidade, que faz a pedra ir em direção ao solo. Então eu posso fazer vários estudos, repetir esses estudos, e eu vou ter os mesmos resultados. Então, eu vou fazendo variações desses estudos, variações dessas observações, e eu vou entendendo qual é a lei que está determinando, que está regendo essa pedra a cair. A- Então, a doutrina espírita também é uma observação científica, porque ela observa os fenômenos espirituais. Diferente de observar uma pedra caindo, eu observo as comunicações dos espíritos. E a partir dessas observações, são feitas leis. Então, no Livro dos Espíritos, tem várias leis que Kardec colocou lá. Lei de trabalho, lei de destruição, lei de progressão. Então, existe a lei da reencarnação, a lei da ação e reação. Então, ele vai observando que, esses fenômenos são reprodutíveis. Eu consigo analisar.
Então, por isso que é uma lei, por isso que é uma ciência de observação. A partir, não é uma coisa criada, é uma coisa que inventada da cabeça de uma pessoa, mas partiu de observações científicas. Foi quando Kardec, observando as mesas girantes, a mesa estava lá, tal, todo mundo se ficava em torno da mesa, colocava as palmas das mãos em cima da mesa e de repente a mesa começava a levantar. Sem. Aí Kardec falou: que lei que será que está fazendo essa mesa levantar? Na época, estava estudando muito o magnetismo. Aí Kardec pensou: será que é uma parte do magnetismo que a gente ainda desconhece? Aí ele foi vendo. Depois ele começou a ver que a mesa levantava e batia num pé só e respondia perguntas. Uma batida era o A, duas batidas, o B, três batidas, o C, e assim ia. E através desse código, a mesa respondia perguntas. Eu falei, pô, cara, mas o magnetismo não é inteligente. Como é que ele responde perguntas? Aí ele vai estudando para tentar entender como que uma mesa que não tem inteligência pode levantar e responder perguntas. Então ele vai estudando através de um método científico para entender o fenômeno. É assim que a ciência faz. E esse método científico de observar, anotar e deduzir as leis foi estruturado pouco tempo antes da doutrina espírita. Tanto que você fala que a física, a química, a biologia, eles surgiram um pouco antes da doutrina. Porque antes não existia esse pensamento científico de você experimentar de forma estruturada, de maneira organizada. A partir disso, a ciência foi criada e permitiu a possibilidade do espiritismo também ser divulgado. O aspecto científico. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gra- gradativo, o ensino que ministra. Os fatos ou fenômenos espirituais, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são as suas substâncias mesma da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e conhecimento desses fenômenos, para a fixação das leis que os regem. Eles constituem o meio de comunicação entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, de características diferentes, mas que não impedem o intercâmbio, que sempre houve entre os vivos e os mortos, segundo a terminologia usual. O caráter científico deflui ainda das seguintes conclusões de Allan Kardec. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado,
porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Gabriel Delany, em sua obra O Fenômeno Espiritual, também salienta o papel científico do espiritismo quando diz: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles os quais impropriamente têm sido chamados mortos. Sendo assim, a ciência espírita se classifica entre as ciências positivas ou experimentais e se utiliza do método analítico ou indutivo, porque observa e examina os fenômenos mediúnicos. As experiências comprovam. Então, a ciência, ela analisa os fatos. Então, ela observa os fatos, analisa e deduz as teorias, as leis que regem o fenômeno. A ciência faz isso. A ciência já descobriu tudo sobre o universo? A ciência está em constante evolução. Apesar de, em alguns momentos, tem algumas pessoas que acharam que não, que a ciência já tinha se descoberto tudo. Por exemplo, no final do século XIX, teve um físico famoso que disse a seguinte frase: pode parar todos os estudos de física. Tudo que existe em física já foi descoberto. Isso no final, em 1890, mais ou menos assim, tá ok? Pouco tempo depois, veio um tal de Einstein, Albert Einstein, e que colocou a cabeça dele em parafuso, porque ele apresentou, né, a física quântica, a teoria da relatividade, que não estava em nenhum tratado científico. Então ele falou: pode parar de estudar, já foi tudo descoberto. Talvez as leis da física clássica, ele tinha razão, mas a física teórica, a física quântica, começou com Einstein. E terminou com Einstein? Não, teve muitas teorias depois de Einstein. Mas Einstein era perfeito? Não, nem a teoria de Einstein estava acabada. Tanto que estudos novos demonstraram alguns erros na teoria do próprio Einstein. Então, a própria teoria de Einstein está evoluindo. E hoje a teoria está pronta? Não. A gente continua evoluindo, 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 evoluindo eternamente. Então a ciência continua a evolução. E a doutrina espírita está acabada? A doutrina espírita já foi tudo revelado? Não. Kardec, né? Os livros da codificação espírita, então, os 5 livros, né? Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, é o patamar, é a obra básica do Espiritismo. Então, a gente precisa entender a obra básica para entender outros conhecimentos. Então, quando alguém fala, Kardec está ultrapassado, não. A codificação está ultrapassada? Não. É a base, é o alicerce. Imagina você construir um prédio e não fazer as fundações.
o prédio cai rapidamente. A mesma coisa, se eu crio uma teoria, uma filosofia, e não uso as bases corretas, se eu faço suposições sem usar a base correta, a minha teoria rapidamente cai. Pode criar uma teoria gigante, mas não tem fundamento, ela é, cai. Por isso que Emmanuel falou, se baseie tudo em Kardec, em Jesus. Se eu falar alguma coisa que contrarie Kardec ou Jesus, fique com eles e me esqueça. Emmanuel falou isso. Então, a doutrina espírita, ela é científica, ela se baseia em fatos. E esses fatos, essa teoria, ela está em constante evolução. Kardec falou, não falou que naquele livro ele estava perfeito. Kardec fez um estudo muito bem feito, sob supervisão do mundo espiritual, para escrever da melhor maneira possível aquele conhecimento. Tanto que ele falou, eu só escrevo nesses livros algo que eu estou convicto que seja verdade. Se por acaso tem alguma coisa que eu tenha dúvida, eu prefiro não escrever. Eu só vou escrever algo que eu tenho certeza que é verdade. E para você ter certeza de verdade, ele vai fazendo experimentações, vai fazendo perguntas. Então a gente falou, por exemplo, das mesas girantes, certo? Como que Kardec, como que era a mediunidade no início? Como que Kardec escrevia as mensagens espirituais? Como é que o Chico escrevia? Mediunidade de efeitos físicos. Como é que o Chico escrevia os livros? Ele sentava na frente do computador e começava a digitar, não é isso? Não é? Não, era Era no celular. um lápis e uma cesta de Vime. Depois saiu da cesta e passou para a mão da psicografia livre. Isso. O Chico escrevia com um lápis na mão. Mas como a Andresa falou, o início não foi assim. Eles pegaram uma cestinha de Vime e prendiam o lápis na cesta. Esta. Então ficava o lápis preso na cesta e eles colocavam a mão em cima da cestinha. E a cestinha começava a se mexer e escrever as mensagens. Sim. E foi feito isso durante algum tempo. A mão em cima da cesta, presa com lápis, e vai escrevendo as mensagens. Kardec fazendo perguntas e a cestinha se mexendo, com o lápis preso, escrevendo as mensagens. Até que percebeu-se que, para que usar a cesta? Aí eles tiraram a cesta e colocaram o lápis na mão do médium. Aí a mão do médium começou a se mexer e escrever, sem a cestinha. Então, no início era o lápis preso na cesta. Depois tiraram a cestinha e colocaram o lápis na mão do médium e começou a fazer. Certo? E por que lápis? Certo. Porque não usava caneta. Por que não usava caneta? Caneta Bic. Que não tinha na época. Porque, Lápis tinha centeiro, porque não ia tinha dar um pouquinho de. caneta, não tinha caneta Bic, Mas a cesta, na esferográfica. verdade, ela era usada no começo até para comprovação científica, né? Para não existir a manipulação, que é o que se acreditava na época. Então, como que você manipulava uma cesta?
e escrevia exatamente que uma cesta era difícil manipular um lápis. Mais tarde, né, quando já se existia algumas comprovações que foi passado à mão do médium, né? Você tem que, primeiro, por isso que é esse tríplice aspecto, né? Primeiro você tem que ter a comprovação científica, assim que as pessoas começam a acreditar, passa para a filosófica e se cria a religião, né? E que foi com lápis, porque o lápis era o método mais fácil. Você podia apagar. Realmente. Arquivo Alguém Raman. aqui já escreveu com caneta tinteiro? Roberto, Não dá. você que é Aquele especialista, borra Roberto, já todo o escreveu caneta traço. tinteiro? Já escrevi Tô- sim. E é fácil? Não, não é não. Mas eu tenho que molha, vai, molha, não pode deixar estourar, né? Abrir, abrir a Tinha que ter pena. data borrão também, né, para escrever. Entendeu? Dependendo do Era que. bem complicado aprender. Então era a caneta tinteiro, a pena, era complicado você fazer. Então você fazia uma mensagem mediúnica com a caneta tinteiro ia dar muito mais trabalho do que com o lápis, né? Então usava o lápis para ser mais cômodo. Hoje em dia, a caneta é prática, porque a gente tem uma caneta hoje muito mais moderna do que tinha naquela época. Então, em vez de você usar um lápis, você pode usar uma caneta. Não precisa usar um lápis, né? O lápis não é uma coisa que exige. A maioridade tem que usar lápis. Não, hoje usa a caneta, né? É muito mais tranquilo. Ficar apontando lápis lá, usa a caneta que já vai mais. Então, tranquilo. Tá claro até aqui? Beleza. E Marina me perguntou o que que era caneta tinteiro. Caneta tinteiro. Que tinteiro? É uma caneta que a gente tinha que colocar a tinta, não vinha com tinta. Então você comprava a caneta mais um vidrinho cheio de tinta que você colocava dentro da caneta. Me parece que era o nome pena, né, Ângela? É, Em comprar pena, colocar na caneta, também tinha isso depois também. molhar lá. Então, mas hoje, né? Hoje, a caneta tinteiro, hoje, ela tem a tinta lá dentro, né? No início, é como o Roberto está falando, era uma pena. Então você tinha que mergulhar na tinta e escrever um pouquinho. Depois mergulhava na tinta, escrevia mais. E mergulhava na tinta e escrevia mais. E, além de ser trabalhoso, a probabilidade de você fazer um borrão era muito Espetacular. grande. Então, Borrava tudo. era complicado. Então o lápis era muito mais tranquilo. Uhum. Certo, Marina? O aspecto filosófico. O aspecto filosófico do Espiritismo vem destacado na folha de rosto de O Livro dos Espíritos, a primeira obra do Espiritismo, quando Allan Kardec classifica a nova doutrina de filosofia espiritualista. Na conclusão dessa mesma obra, Kardec enfatiza: falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. De fato, o Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também o caráter científico. Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das
coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas o que são. Em verdade, o homem quer justificar-se a si mesmo e ao mundo em que vive, a qual reage e do qual recebe contínuos impactos, procura compreender como as coisas e os fatos se ordenam, em suma, deseja conhecer sempre mais e mais. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo o espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Este estudo leva ao conhecimento do mecanismo das relações dos homens que vivem na Terra com aqueles que já se despediram dela, temporariamente, pela morte, estabelecendo as bases desse permanente relacionamento, e demonstra a existência inquestionável de algo que tudo cria e tudo comanda, inteligentemente, Deus. Definindo as responsabilidades do espírito quando encarnado, alma, e também do desencarnado, o espiritismo é filosofia, uma regra moral de vida e comportamento para os seres da criação, dotados de sentimento, razão e consciência. Tudo bem. Então, a filosofia espírita é uma filosofia racional. A gente não tem nenhum dogma. O que é um dogma? Marina, o que é um dogma? Você não vai querer ouvir o que ela falou. Eu perguntei isso para ela, o que que é um dogma? Responde, um cachorro. Dentro da Igreja Católica, existem os dogmas. Dogma é uma ideia que não pode ser questionada. É uma verdade absoluta para os católicos, por exemplo. Que são transmitidas como normas, né? Exigências da igreja. Então, se você pergunta, por exemplo, para um católico, por que do dogma tal? Alguém me cita um dogma que eu não sou católico? Nessa vida eu não fui católico. Alguém lembra quais são os dogmas aí da igreja? Um só, vai, ou dois. A inquestionabilidade da igreja, a santidade dos papas, dos padres, são Então, dogmas da igreja. então, são dogmas da igreja. Então, quando você pergunta, né? O meu pai, quando era criancinha, lá na Itália, né? Católico, e o tio dele era coroinha, tal. Ele ficava perguntando pro tio, né? Por que do dogma tal? Por que desse outro dogma? Por que as coisas são assim? E o tio falava: Isso é um dogma, você não pode discutir. É uma heresia você querer tentar raciocinar e pensar sobre essa verdade. É pecado questionar, né? É pecado questionar. Diferente da doutrina espírita, que incentiva você questionar. Incentiva. Sim. A gente tem que entender as coisas, a gente tem que entender como funcionam as coisas de maneira racional. Então, o espiritismo totalmente diferente de dogma, porque você incentiva você a fazer questões, perguntar para entender. Então, dentro dessa filosofia, você vai entendendo por que que uma pessoa, por que que já tem lá três irmãos, tem dois irmãos totalmente saudáveis e um irmão nasce com algum problema físico.
Você vai perguntar para isso para uma pessoa, por exemplo, no catolicismo, vai falar: isso aí é mistério de Deus. Você não pode entrar nos mistérios de Deus. Agora, estudando a doutrina espírita, a gente sabe que a gente reencarna. A gente vai e volta várias vezes. E a própria reencarnação foi uma observação de fatos. Não foi uma coisa imposta pelos espíritos. Foi uma dedução. Como tem aqui um filósofo não, desculpa, um psiquiatra norte-americano que era materialista, era ateu, não acreditava na reencarnação. E ele começou a fazer, para ajudar os pacientes dele, começou a fazer regressões. E através de regressão de memória, ele acabou regredindo para a infância, acabou regredindo para um outro momento que a pessoa tinha uma personalidade diferente. Falava que tinha nascido num lugar diferente. E ele foi tentar entender por que a pessoa fala que ela é brasileira, mas ele fala que ela é alemã, ou ela é francesa, ou ela é qualquer outro país. O nome da mãe é Maria, mas ele fala que a mãe dela é Jo- Josefina. Por que que ela tem tantas informações que não batem? E ele, através de muitas regressões de diversos pacientes diferentes, ele comprovou para ele mesmo a lei da reencarnação. Então, agora, através dessa lei da reencarnação e dessas observações, ele foi vendo várias ações, várias leis que não foram impostas, foram deduzidas a partir das observações. Quando a gente pega o livro O Céu e o Inferno, por que o livro chama O Céu e o Inferno? O que trata o livro O Céu e o Inferno? Trata mais de encarnações, de ida e vindas, como você está falando aí. Ali também traz, naquela época, né, que espíritos, teve um espírito que ele desencarnou e depois de 15 minutos ele estava reencarnando. Então, hoje se fala em 100 anos, né? Lá ele tinha só 15 dias de desencarne e já estava voltando. Então, tem vários relatos lá de reencarnação bem rapidinha. Acho que talvez porque o mundo ainda estava começando, praticamente no começo, né? Ou na metade. Então, lá tem vários relatos de diversos espíritos em vários graus evolutivos. Então, tem relatos de espíritos bons, mas tem relato de espíritos sofredores. Então, tem relato, por exemplo, de uma rainha que, na última encarnação, ela foi rainha da França. E ela relata o que aconteceu com ela quando ela chegou no mundo espiritual. Que ela esperava ser tratada como uma rainha. E ela viu que a situação dela no mundo espiritual não era boa. Então, tem relatos de experiências de diversos espíritos, felizes, infelizes, sofredores, bons. E a partir do relato de espíritos, de pessoas desencarnadas, nos mais variados graus, você vai deduzindo as leis. Você vai entendendo. Ah, tá. Ele está passando por esse tipo de sofrimento porque ele teve esse tipo de comportamento na vida.
Então, uma pessoa que é bondosa chega no mundo espiritual e está bem. Uma pessoa que acaba prejudicando outras pessoas na vida encarnada chega no mundo espiritual e acaba sofrendo. Aí Kardec deduz da lei da ação e reação. Tudo que eu faço gera uma consequência. Deus não castiga ninguém, Jesus não castiga ninguém, mas se eu soco a janela de vidro e o vidro quebra e eu corto a minha mão, foi Deus que me castigou? Não, eu simplesmente fui lá, soquei, quebrei, eu não fui muito esperto. E fui lá e soquei um vidro. O vidro quebrou. Os vários vidros foram lá e rasgaram a minha carne. E agora eu estou sofrendo com isso. Então, é uma reação da minha ação. Fala, Roberto. É que tem uma parte lá interessantíssima também, que um homem, naquela época, ele estava sofrendo demais com câncer, não aguentava mais. Ele falou para o amigo dele, não aguento mais. Manda me matar aí, porque eu não aguento. Não, espera, não, mano, assina logo esse negócio para matar. E aplicaram lá o veneno nele e ele morreu. Aí chegou no mundo espiritual, falou, por que você fez isso? Faltava só meia hora. Só meia hora para você cumprir toda a sua volta. E agora? Ele falou, agora você vai ter que voltar. Aí ele reencarnou, nasceu com câncer, meia hora e morreu. Então veja só. Então, a partir desses relatos, né? Aí você vai deduzindo as leis. Então, a filosofia é uma dedução lógica. Então, você vai vendo, isso acontece desse jeito, por causa disso, disso, e você vai deduzindo como acontecem as coisas. Então, e essa filosofia, ela vai evoluindo, como a ciência. Kardec é perfeito? Não. Ele escreveu da melhor maneira possível para a gente entender. E toda aquela obra está muito bem escrita e perfeita para a nossa evolução hoje. À medida que a gente vai evoluindo, vão surgindo novas informações. Por isso que veio o Chico Xavier, por exemplo, o Divaldo e outras médiums trazer novos conhecimentos. Então, por exemplo, o Chico trouxe, né, mais detalhes sobre a vida no mundo espiritual. A Ivone Pereira escreveu, né, psicografou vários livros. Um deles, Memórias de um Suicida, que relata o sofrimento que a pessoa passa quando comete um suicídio, foi o que o Roberto falou. Então, você vê aquele ato, quais as consequências que tem. Então, filosoficamente, ela é muito bem organizada e estruturada. Então, você vai, na hora de entender o que o Espiritismo está dizendo, a gente tem que raciocinar como funcionam as coisas. Ao invés de acreditar cegamente, eu vejo, por que que é assim? Quais são as leis que entendem isso? À medida que a gente entende as leis de Deus, que a doutrina espírita tenta esclarecer, a gente não vai deixar de acreditar. Porque a gente, se alguém fala para a gente uma coisa, né? E a gente constrói nosso castelo em cima daquela verdade, e aquela verdade foi negada, acaba caindo tudo.
É por isso que a gente tem tanta certeza das coisas. Porque a lei da reencarnação e da disciplina é tão lógica que isso, cada vez que a gente estuda mais, a gente fica com mais fé, mais a gente sabe, mais entende as leis divinas. E é É tão, a fé raciocinada, né? é a fé raciocinada que pode enfrentar a verdade em qualquer época da humanidade. Aspecto religioso. O Espiritismo, diz Allan Kardec, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que, forçosamente, vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que, entre seus adeptos, nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. No discurso de abertura da sessão anual comemorativa dos mortos, na Sociedade de Paris, publicado na Revista Espírita de dezembro de 1968, Allan Kardec, respondendo à pergunta: o Espiritismo é uma religião? Afirma a certa altura, É uma pausa aí. Por que que eu marquei aqui essa data? que foi no que você nasceu. Exatamente, é o ano que eu nasci. Mas além disso, eu nasci em 1968, Ai, ai, meu Deus certo? do E céu. Allan Kardec é contemporâneo meu? Então, ele nasceu antes. É uma edição pós-edição da revista, Eu é acho que isso? não. Eu acho que a data correta desse encontro anual, aí, da sessão anual, é 1868. Ah, é mesmo, porque você, se a gente nasceu e ele tava lá, eu tava pensando, não, ele devia ter 100 anos. Ele não Então, tem. essa revista, essa sessão deve ter acontecido em 1868. Aí tem mais lógica. Ah, pode ser. Boa observação, prof. Ou ele tem mais de 100 anos e foi lá. Continuando. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes,
e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casa sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caráteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se como um título sob cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Em suma, concluímos com Emmanuel. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que o liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, ele diz que é religião e depois diz que não é. Então, ele diz que não é uma religião tradicional. As religiões, normalmente, elas têm cultos, têm cerimônias. Então, você vai, por exemplo, na Igreja Católica e você tem os vários rituais, né, que os católicos seguem. Tem um problema nisso? Não. Os rituais que os judeus têm são diferentes. E cada ritual de cada religião são diferentes. Então, o pessoal vai lá e tem aquele. Então, tem a ordem, a leitura do trecho da Bíblia, depois o cântico, depois isso, depois aquilo. A pessoa levanta e senta, se levanta e senta, né? E aí tem a ladainha. O que que é ladainha? É a reza Era um decorada. terço. Hã? Era um Reza terço. decorada. Uma oração lá. É, a ladainha, aquele negócio que você fica repetindo, 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 É, repetindo. isso. Então, Isso. são rituais, são costumes dentro da religião. O Espiritismo não tem esses cultos, não tem rituais, né? Não tem, ó, você tem que fazer desse jeito. Então, dentro do centro espírita, a gente não procura não gerar nada que gere rituais, não fazer coisas que gerem rituais. Lógico, cada um de nós tem mania de fazer de um jeito ou de outro, mas não é um ritual que a doutrina fala, não, é assim que tem que ser feito. A gente faz a reunião de terça-feira, a gente faz uma abertura, depois a gente vai lá, faz a palestra, depois faz uma vibração, mas é algo que a gente entrou em acordo entre nós. Aí dá o passes, né? Podia fazer de alguma forma diferente? Pode.
Então, você vai, por exemplo, em centros diferentes, e às vezes as sequências não são exatamente as mesmas. Ou se são, a gente procura copiar coisas boas, ideias boas, e vai e procura seguir. Mas não tem uma norma, um ritual, uma sequência exatamente que todo mundo tem que seguir. Tem pessoas que gostam do ritual católico, do ritual judeu, do ritual protestante. Ok, tudo bem. Ou do budismo, ou de qualquer outra religião. Então, nesse sentido, que a doutrina espírita não tem esses rituais, esses cultos, ela não é uma religião tradicional. Mas ela é religião porque ela procura entender. Então ela é cristã. Então a gente pega a Bíblia, muito sobre o Evangelho de Jesus, e procura entender o que Jesus quis dizer com aquelas parábolas, com aqueles ensinamentos, com aquelas ações. E nisso, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus há 2000 anos. Quando Jesus trouxe os ensinamentos, quando Jesus falou as parábolas, ele sabia, então ele procurou ensinar as parábolas, exemplificar, viver o que ele falava, explicar para os apóstolos e para as pessoas próximas a ele, mas nem todo mundo entendeu o que Jesus quis passar. E ao longo de 2000 anos, esse conhecimento foi meio que distorcido, foi deturpado, conforme a vontade de cada uma das pessoas frente às religiões. Ou foi mal interpretado pelas pessoas. Então, Jesus, sabendo que isso iria acontecer, ele falou: Ó, daqui a um tempinho, daqui a 2 minutinhos, 2000 anos, daqui 2 minutinhos, quase 2000 anos, eu vou te mandar o Consolador. Porque eu sei que vocês são memória fraca, vão esquecer muitas coisas, vocês vão corromper algumas outras coisas. Então, ele vai lembrar o que eu falei, explicar melhor as coisas e colocar no eixo, né, todo esse conhecimento. Porque eu sei que vai haver pequenos problemas no entendimento desse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje. Então ele manda todo um grupo, é, um grupo de espíritos encarnados e desencarnados para escrever a doutrina espírita. E Kardec foi responsável para colocar isso no papel. Ele pegasse todas as informações de várias fontes e foi organizado. Mas ele escreveu sozinho? Não. Escreveu sozinho? Não. E ele foi o revisor sozinho? Não. Ele fazia, organizava, mas ele tinha toda a ajuda dos espíritos. O próprio anjo de guarda de Kardec ajudou a fazer a revisão do trabalho. O próprio Espírito da Verdade ajudou a fazer revisão de toda a codificação. Uma codificação é tão importante para todos nós, foi um trabalho de um grupo gigante de espíritos e de escrita e revisão de todo esse trabalho. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente manda para uma pessoa revisar, né? Para que corrija erros e faça as coisas. Então a gente faz um revisor. A mesma coisa foi feita, mas de maneira muito mais
criteriosa, de muito mais séria, para que fosse escrito a codificação da melhor maneira possível. Por isso que toda vez que a gente lê a codificação, a gente aprende coisas novas, porque foi muito bem escrito. Diferente de alguns livros mediúnicos recentes, que alguém escreve, publica e ninguém reviu. Ou se alguém reviu, foi uma pessoa que fez uma revisão, ou a própria pessoa que mediunizou, escreveu. Então, pode ter erros. Mas na codificação, muito mais difícil, porque teve uma revisão muito boa de espíritos elevados. Então, é uma religião? É, porque se faz a gente se ligar a Deus. Aí um padre perguntou para Kardec: para que mais uma religião? O que Kardec respondeu para o padre? Ele falou: todo esse conhecimento, essa nova religião, não é para pegar alguém que esteja satisfeito com a sua religião, seja católico, seja budista, seja judeu, protestante, e vai lá e convence ele a se tornar espírito. É exatamente para as pessoas que não se enquadram em nenhuma religião, que estão hoje como a religião católica. Mas está ali no católico porque não achou nada melhor, tal, mas discorda dos dogmas, não entende isso e discorda daquilo. Então, para essas pessoas, de novo, o meu pai, quando era pequenininho lá na Itália, fazia um monte de pergunta lá no, pro tio dele, ele era católico, mas ele não se enquadrava muito bem naquilo lá, não aceitava aqueles, ele não entendia aqueles dogmas. Quando ele vem para o Brasil e conhece a doutrina espírita, aí ele fala: ah, tá, agora eu entendi e tal. E ele se encaixou com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita foi respondendo um monte de perguntas que ele tinha desde pequeno. Perguntas que ele perguntava. E ninguém respondia, ou falava: não, não, ninguém, isso aí não pode nem discutir. A doutrina espírita responde. A doutrina espírita faz você. Vamos perguntar, vamos discutir, vamos entender por que disso. Então, por isso que a doutrina espírita abraça todo mundo. Por exemplo, eu me formei na escola em Química. Então, eu estudei a química lá, tal, eu conheço um pouquinho sobre a química, né, sobre a ciência. A minha formação científica se junta totalmente, está totalmente interligada com a doutrina espírita. Não tem nenhum problema na ciência e da doutrina espírita que dá conflito. Não, as coisas se somam. Os dois conhecimentos são sinérgicos, vão se ajuntando e explicando. Então, na hora de você explicar alguma coisa, você junta, se soma o conhecimento científico e o filosófico. O científico da matéria e as leis divinas que estão na doutrina. Não há um conflito. Diferente de muitas pessoas que estudam a ciência e vai estudar uma religião diferente. Eu tenho um conhecido, um amigo, tal, que ele é físico. Ele, ele estudou
Ele entrou na Igreja Católica e fez o curso lá para virar padre. Vamos chamar, cateca. Vamos chamar o curso para virar padre lá. Bom, ele fez o curso para virar padre. Pouco tempo antes dele virar padre, ele saiu do curso. Aí foi fazer física, estudou no ITA, fez mestrado, fez doutorado, tudo em física. E o conhecimento que ele tinha da física e o conhecimento que ele tinha da Igreja Católica muitas vezes dava conflito. As físicas ele acreditava, ele sabia que era verdade. Ele acreditava. A ciência eu acredito. E a igreja está falando coisas diferentes. Então ele tinha problemas. Aí, num certo momento da vida, ele começou a negar a religião. Porque a ciência ele sabia que era verdade. E a religião começou a duvidar que tinha coisa que não estava valendo. Então ele começou a negar a religião. O problema é que a gente tem na doutrina não tem esse problema, né? As coisas se juntam. Então, o conhecimento científico evolui o tempo todo. A mesma coisa, a doutrina espírita também evolui. Também a gente conhece coisas novas o tempo todo. Kardec pôde falar tudo? Não, ele não conseguiu falar tudo em 5 livros. Mas ele falou o básico, toda a estrutura, todo o alicerce. E a partir disso a gente vai conhecendo mais e mais detalhes, à medida que a gente vai conseguindo absorver. Então a gente tem que, primeira coisa, entender a base. E a partir da base a gente vai entendendo coisas mais sofisticadas. Agora, não tentem entender algo mais sofisticado sem entender a base, sem entender a codificação. Porque alguém pode falar uma besteira tão grande e você pode aceitar essa besteira porque você não tem a base. Por isso que a gente fala, primeiro estuda a codificação, os 5 livros de Kardec, para depois entender e estudar outros ramos, outras filosofias, outras teorias, para não Ó, acreditar em bobagem. o, a formação de padre, ele faz o curso de teologia, que é o bacharelado, e depois ele estuda estudos de filosofia, totalizando 8 anos de preparação em um seminário. Perfeito. Prof, quando você trouxe a Gênese para nós, foi super importante você ser um físico. Isso Química. foi bom, físico, químico, não sei, que seja, mas explicou enriqueceu o conhecimento, fez com que a gente entendesse muito melhor os fenômenos físicos daquela época e como estava começando, porque você trouxe a, a maneira como reage os corpos. Eu achei isso incrível. Foi feito para você mesmo, dar para nós a Gênese. Perguntas? Não, Muito bem. Se não tem perguntas, quem quer fazer a prece de encerramento? Nossa, quantos voluntários? Extravagante, mas me botou na Fórmula 3. É sério? Isso aí. Quem vai ser? Quem vai ser? Você? Sou eu ou a Maiane? Parece que eu vi a voz da Maiane. Maiane saiu.
Então, assim, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira, né? Agradecendo ao mundo espiritual pela chance que nos dão e a ajuda que nos dão também para colocar os ensinamentos corretos, né? As intuições, esse desejo de aprendermos cada vez mais, para progredirmos mais. E assim podemos passar também para aqueles que se interessam, né, nas casas da gente, ou nos bate-papos, né? Também alguma parte, sempre a gente explica para um ou para outro. Então, assim, agradecemos Jesus, pedimos também por todos aqueles que não puderam aparecer hoje, também a todos aqueles que estão doentes, que lembram de nós e nós lembramos deles, né? E assim terminamos hoje esse encontro, agradecendo a Deus, nosso Pai Jesus, e dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, e que assim seja, e assim dizemos, graças a Deus. Hoje não apareceu nenhuma evidência, Lourenço. Hoje ficou vazio. Ok. Então, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.